E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre pacotes de vistoria, como fechar contrato com as imobiliárias quando as imobiliárias querem te contratar, mas querem aí uma certa previsibilidade no seu dia a dia, né? Então eu já peço para você se inscrever aqui no nosso canal Vivendo de Vistorias. Fica o convite também para você nos seguir lá no Instagram, onde a gente posta bastante conteúdo, bastante interessante, e entrar também no nosso grupo lá do WhatsApp, que é o nosso grupo do Vivendo de Vistorias, onde nós sempre respondemos as questões, as perguntas de maneira mais rápida e direta, como esse vídeo de hoje, que foi uma dúvida que surgiu através lá do nosso grupo. Uma integrante do nosso grupo fez essa pergunta, né? E aí, vamos lá então. Galera, na minha experiência como vistoriador, eu sempre trabalhei com as imobiliárias através de pacotes ou através de demanda avulsa, né? No caso das demandas avulsas, a gente sempre cobrava um valor um pouco mais caro, justamente por não ter, na verdade, nenhum tipo de previsibilidade, nenhum tipo de previsão sobre o que a gente iria ter de demanda daquela imobiliária durante o mês. Então, o valor ele era um pouquinho mais alto. Quando a imobiliária queria um desconto no valor da vistoria, a gente sempre pedia para ela uma previsibilidade de demanda dentro do mês ou dentro de um determinado período. Aí a gente fala de duas modalidades de pacote para você contratar. Você pode contratar com a imobiliária um pacote mensal de vistorias. Então, por exemplo, eu vou fazer com você 10 vistorias mensais. O número aqui é só para a gente, é redondo, tá, pessoal? Então, 10 vistorias mensais, e cada vistoria eu vou pagar para você fixo todo mês um valor de R$ 2.000, tá? Então dá uma média de R$ 200 por vistoria. Só que você tem que ter já contratado com a imobiliária o preço da tua vistoria. Para quê? Para que esse crédito que a imobiliária vai te pagar vai sendo descontado desses valores correspondentes de cada vistoria. Então pode acontecer que tenha uma vistoria muito grande que consome bastante crédito desses R$ 2.000 e acaba que desconta um pouco mais rápido. Isso se a gente estiver falando de um formato pré-pago, tá? Mas, Diego, por que tu falou 10 vistorias e crédito, sendo que pode ter uma vistoria que consome mais? Aqui, pessoal, é para você ter, pelo menos em mente, um número de vistorias, porque 10 vistorias são 10 deslocamentos. Diferente se você fizer uma vistoria no valor de R$ 2.000, é um deslocamento só. Então, aqui a gente já está conectando com a parte logística, tá? Então, você pode vender essa questão de créditos e receber esse valor antecipado. A imobiliária sempre te paga um valor antecipadamente para você fazer as vistorias lá com ela. Existiam algumas imobiliárias que elas faziam um serviço pós-pago. Então eu tinha combinado com as imobiliárias o seguinte: olha, você vai me pagar no mínimo R$ 2.000 por mês. Um exemplo também, números fechados. E eu vou fazer para você no máximo 10 vistorias por mês, podendo passar um pouquinho, mas se ficar reduzido, no caso a imobiliária não gastou os R$ 2.000 por mês de crédito, isso ficaria a vencer no mês seguinte. Então a imobiliária poderia consumir esse crédito no mês seguinte. Qual que é o lance aqui, pessoal? Muitas imobiliárias me contratavam, isso eu aprendi na prática, né? Elas me contratavam e elas pagavam ali os R$ 2.000 por mês todo mês. Só que elas não usavam esses R$ 2.000 por mês todo mês. E aí eu fiquei com o imobiliário, para você ter uma ideia, com R$ 100.000 de crédito na minha empresa antiga, né? Uma empresa lá de Curitiba, porque ela simplesmente não usava, ela contratou um valor maior do que a demanda dela. Então ela acabou usando bem menos, e isso deu alguns problemas aí de acúmulo de crédito. Mas o problema maior é outro, isso também lá em Curitiba, uma outra imobiliária. A imobiliária fala assim: olha, eu vou te contratar para fazer as vistorias aqui e é no pós-pago, beleza? Beleza. E aí tá, mas qual que é a quantidade de vistorias que você vai me passar? Ah, não sei. Isso é muito perigoso, pessoal. Por quê? Porque a imobiliária, por exemplo, o quinto andar não garantia demanda para gente. Então tinha meses que o quinto andar não passava nenhuma vistoria, ou muito pouco, e eu ficava lá com 50, 60 vistoriadores parados, sem nenhuma demanda. E o contrário também acontecia. Então tinha duas empresas, o próprio quinto andar e uma empresa chamada Apolar, lá de Curitiba, que o que acontece? Ela passava uma demanda muito acima do que eu estava preparado, porque a gente contratava, por exemplo, eu vou fazer 20 vistorias por dia aqui para você.
E aí a imobiliária passava 35 vistorias por dia, 28 vistorias por dia, 40 vistorias por dia, como já aconteceu. Isso vai acontecer o quê? Eu não vou ter pessoas suficientes para executar essas vistorias. Me prejudica na parte da logística. Então, você tem que ter combinado já com a imobiliária um topo ou um teto mensal e um teto diário também, né? Então, olha, eu vou fazer para você no máximo 10 vistorias por mês e no máximo 2 vistorias por dia, o que alcançar primeiro. Isso é bem importante. Eu tinha um cliente aqui em Florianópolis chamada Imobiliária Brognoli, que além de tudo isso, eu tinha combinado com eles um número de metros quadrados por dia, porque eles poderiam me passar 10 vistorias pequenas ou 10 vistorias enormes. Então isso afeta também a logística da situação como um todo. Então você pode contratar também com essa imobiliária o seguinte: olha, eu vou fazer no máximo 10 vistorias por mês, no máximo 2 vistorias por dia e no máximo 500 metros quadrados por dia. Para daí você já começar a ter uma previsibilidade. Tá? Então, quando trata-se de pacote com as imobiliárias, o ideal é você ir por esse caminho. Ter fixado com eles um valor mensal, uma quantidade de vistorias mensal e uma quantidade de vistorias diária também. Essa quantidade de vistorias diária não quer dizer que a imobiliária é obrigada a te passar essa quantidade de vistorias por dia, mas para que você não seja surpreso ou surpreendido ou surpreendida com uma quantidade que você não dá conta de fazer ali no dia, e isso vai afetar em tudo. Vai afetar no teu relacionamento com esse cliente, vai afetar na qualidade da vistoria, porque o cliente vai pensar: poxa, contratei o Diego e agora o Diego não dá conta de fazer a vistoria, sendo que a gente tinha combinado 20 por dia, e o cliente estava passando 30, 35 por dia. Então veja, ele causou o problema e eu era o culpado, né? Então tem todas essas situações a serem vistas. Na questão da cobrança do preço, como você tem um contrato fixo com a imobiliária, eles vão barganhar um pouco, isso faz parte do negócio, tá? Mas, pessoal, aí vai também se você confia nessa imobiliária pela questão do pagamento pós-pago ou pré-pago. O pós-pago, você trabalha o mês inteiro e a imobiliária te paga no mês sequente, né? No mês subsequente. Então, só toma cuidado para não acontecer como tinha casos comigo, que eu trabalhava um mês inteiro, fechava aquele mês e a imobiliária me pagava 30 dias depois, então eram 60 dias quase para receber. Outras imobiliárias não, eu recebia por quinzena, então eu fechava a quinzena e aí você tinha fazia ali o faturamento dessa imobiliária e cobrava essa imobiliária na sequência também. Então você tem que tomar cuidado com essa questão do faturamento também, para que essa imobiliária para que você não fique muito tempo sem receber ou que essa imobiliária até atrase. E aí você vai pensar: poxa, mas eu tenho clientes que me pagam com 15 dias, clientes que me pagam com um mês, como que eu vou organizar tudo isso? Vou organizar por planilhas, por exemplo, por Excel? Talvez não precise, tá, pessoal? Não sei se você viu já lá no grupo e também lá na plataforma do Pleno, só uma sugestão: você pode usar qualquer aplicativo que você quiser para fazer isso, mas, por exemplo, o Pleno Vistorias, ele já tem lá dentro o assistente Pleno, onde você vai conseguir cadastrar a sua tabela de preço, e quando você for fazer o fechamento do seu cliente, você seleciona por período. Então, eu quero as vistorias feitas pela imobiliária Florianópolis, por exemplo. As vistorias que ela fez do dia 1 ao dia 15. Aí você gera um Excel e já sai certinho o Excel com o tipo de vistoria, o imóvel, o tamanho e o valor dessa vistoria, tudo calculado automaticamente pelo sistema. Aí você baixa esse Excel e manda lá para a imobiliária. Então é bem legal isso, porque te ajuda na hora de fazer a gestão dessas vistorias e dessas cobranças para a imobiliária, tá? Mas concluindo aqui o nosso vídeo, você pode, então, fechar um pacote mensal de créditos com a imobiliária e vai descontando esses créditos de acordo com a tua tabela de preço. Você pode fechar um pacote com a imobiliária pela quantidade de vistorias mensal, aí você faz pós-pago e cobra essa imobiliária mensalmente. Só não esquece de combinar com ela um número mensal e um número diário de vistorias para você não se complicar. Tá bom? Qualquer dúvida é só você mandar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. E se você não faz parte do nosso grupo do Vivendo de Vistorias, fica o convite. E se você já faz parte e ficou com dúvida, manda novamente aqui que a gente esclarece mais ainda esses pontos para você. Tá certo? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.